Muito bem-vindo. Mais uma vez, um prazer esse nosso bate-papo sobre economia, negócios, visão de mercado. Eu queria começar discutindo o comportamento do dólar. Ele subiu muito nos últimos dias. Algumas pessoas questionam se chega a 6, outras se voltam para 5. Qual é o seu entendimento? Eu sei que a gente não está ainda nem nas máximas, nem nas mínimas, longe das mínimas, mas também ainda não na máxima. Pois é, Bruno, o comportamento do dólar, ele nada mais é do que ele reflete o risco país, né? A moeda de um país, ela reflete exatamente o risco associado à sua economia. Não é assim só com o Brasil, tá? É assim com a Colômbia, é assim com o México, é assim com a Nigéria, enfim. E eu citei aqui algumas das 3 piores moedas no ano, junto com o real em termos de performance. A moeda da Nigéria está tendo uma performance muito pior, o peso mexicano se desvalorizando também, porque existe um risco associado por diferentes fatores, nesses casos muito intrinsecamente ligados às suas economias, que acaba refletindo na moeda. Contra o real, não está sendo diferente. A gente até tem um pano de fundo positivo, eu diria, aí para ativos de risco, depois a gente vai falar disso, mas contra o real, o que pesa foi, de novo, as preocupações internas, em especial, né, em relação à situação fiscal. Tá? Não é, e essa questão do risco, né, não é atributo de um único governo, ela sempre existiu. E a questão fiscal também, ela já esteve permeando outros governos, né? Inclusive foi um dos principais problemas do governo Dilma, gerou impeachment e tudo mais, a história das pedaladas fiscais. Aí depois no governo Bolsonaro, a questão da pandemia levou os gastos lá para cima. E agora, sem pandemia, a gente está gastando a mesma coisa que a gente gastava com pandemia. O mercado não gosta muito disso, o mercado tem receio, né, dessa indisciplina fiscal. E as respostas do governo estão sendo muito na linha de não, a gente consegue consertar isso aumentando a arrecadação. Essa resposta também não agrada e isso acaba refletindo aí na moeda do dólar, que teve mais uma semana aí de alta, né? Então, por isso que a gente sempre bate muito na tecla de investir no exterior para se precaver, porque a gente também nunca sabe quando que esses vetores de risco acabam acontecendo e influenciando a cotação da moeda. E quando a gente olha os sinais aqui, né, nos Estados Unidos, CPI, traduzindo, né, de outra forma, inflação, juros, essa combinação, os indicadores eles têm sido conflituosos, né? Conflituosos no sentido especialmente de que eles não estão assumindo uma linha única. Quando parece que a geração de emprego vai cair, vem um número muito acima do que se esperava. A inflação que por um tempo voltou a ter sinais de leve alta, agora dá sinais de leve queda. Como é que você interpreta essa confusão de indicadores? Eu diria que assim, é relativamente normal num cenário de desaceleração da economia, tá? Acho que assim, em geral, a economia americana está crescendo, tá, gente? Ela só está crescendo um pouco menos, ela vem desacelerando. Não de uma forma linear também, a gente teve os 3 primeiros meses do ano foram positivos, mas de abril para cá a gente tem visto alguns indicadores surpreendendo, como a gente fala, na margem para baixo, né? Um pouquinho abaixo do esperado. E nessa semana também foi assim novamente. O indicador de confiança da Universidade de Michigan veio bem abaixo do esperado. A inflação, trajetória voltou a ser benigna, voltou a ceder aí, tanto a inflação ao consumidor quanto a inflação ao produtor. Então tem um lado positivo dessa desaceleração que ajuda a controlar essa inflação. E aí abre-se de novo a perspectiva de eventualmente cortar juros aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, né, assim, que nem se falou nessa história do balanço de um pouco confuso, né, na semana passada a gente teve um relatório de emprego muito forte e o Banco Central americano mesmo na quarta-feira veio e falou, olha, eu vou cortar menos os juros em 2024, posso até cortar mais em 2025, não falou com essas palavras, obviamente, estou aqui traduzindo, né? Porque eu espero ver um cenário ainda da inflação, dando esses sinais que realmente ela está cedendo, né? Acho que o ponto, o que fica de tudo isso? Assim, acho que a economia americana segue crescendo, mas o cenário ele até ficou melhor para ativos de risco, né, com essa percepção de que os juros possam vir a ceder se de fato a economia desacelerar, e positivo também para até mesmo para o real. A questão é que, conforme eu falei, internamente a gente tem tido alguns problemas e é isso que explica a valorização do dólar frente ao real.
E, por fim, a Apple, que até muito recentemente era a empresa mais valiosa, e não foi a primeira vez, né, mas ela foi novamente superada pelo valor de mercado da Microsoft, e vinha ali, não numa queda, mas não com aquela hipervalorização. E agora ela apresentou essas novas iniciativas em relação à inteligência artificial, que em algum grau talvez ela tivesse um pouco atrasada, e os papéis deram uma reanimada, mas eu não consegui acompanhar claramente, de fato, quais são essas inovações. Assim. Eu sei que não são revolucionárias, mas são inovações importantes. Exato, Bruno. Eu acho que a Apple ela parou de ser revolucionária já há algum tempo. Muita gente atribui, obviamente, ao Steve Jobs, ele não está mais presente entre a gente, e aí parou de ter essa questão da revolução e focou cada vez mais em rentabilizar aquilo que ela já tem, né? Sua grande base de consumidores de iPhones, iPads e suas devices, oferecer mais serviços de receitas através dali. Investiu em algumas coisas que podem ser questionadas, o carro elétrico, recentemente anunciou que abandonou essa história de carro elétrico e agora está focando em inteligência artificial, mas não sendo uma precursora, não sendo uma desenvolvedora de uma nova inteligência artificial, e eu acho que ela está correta nisso, dado que esse negócio já está acontecendo e ela está pegando o bonde andando, digamos assim, é melhor ela se associar. Então ela fez associação lá com o ChatGPT, vem estudando com o Google para usar o Gemini também. E o que ela anunciou, essencialmente, são melhoras operacionais no seu sistema, um novo sistema operacional, e aquilo que já era relativamente esperado, ou seja, que os próximos iPhones, assim como o iPhone 15 já vai ter isso, né, você já vai conseguir fazer a atualização e aí já vão ter algumas ferramentas de inteligência artificial, aproveitando os dados do teu telefone, aproveitando aquilo que já tem de internet para você eventualmente conversar com a tua device e ela for te sugerindo coisas, por exemplo, né? Além disso, os novos iPhones eles vão vir cada vez mais com isso já embarcado. E para fazer isso, você também precisa de memória, de capacidade de execução. E aí, um ponto importante, e eu acho que isso que ajudou bastante as ações da Apple, foi que, sendo assim, a gente pode esperar que no próximo iPhone a gente tenha um volume de vendas com pessoas querendo atualizar o seu telefone para poder se utilizar dessas ferramentas. Então esse foi um ponto importante e aí ajudou ela a ficar nesse páreo duro ali que está entre Microsoft, Apple e Nvidia. Bacana. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. É sempre muito bacana encontrar com você, mesmo que aqui pelas lentes, pela câmera, e voltamos a nos falar muito em breve. Tá certo, brigadão, Bruno, boa noite a todos.